O Notícias do AS recebe hoje, né? Nós estamos aqui visitando o gabinete do prefeito de Cachoeira de Itapemirim, Vitor Coelho, para um bate-papo, para um balanço, né, desse 2023, de muitos desafios, mas também com muitas entregas. Bem-vindo, prefeito. Obrigado, Anderson. Obrigado pelo carinho e audiência que vocês sempre têm, buscando sempre informação de qualidade. Estamos aqui para isso, para bater um papo, falar um pouquinho do que fizemos nesse ano de 2023, das conquistas, dos desafios, das dificuldades e também para que a população possa entender um pouco desse lado de quem está do lado de cá, né? Não só de quem está sofrendo os transtornos de obras, enfim. Né? Precisamos mostrar um pouco da realidade também vivida pelo lado de cá, e esse é o papo importante. O senhor já deu o pontapé inicial falando de transtornos e de obras, né? A gente começou o ano com uma obra importante, acredito que uma das maiores obras da história do município de Cachoeira de Itapemirim, que é a obra de macro-drenagem, um investimento volumoso e que promete, por fim, alagamentos de décadas, né? De décadas, inclusive de promessas que nunca saíram do papel, que é o alagamento do bairro Nova Brasília. Como que foi esse desafio, esse trabalho para chegar ao pontapé inicial de início de execução de obras e como é que está hoje? Anderson, assim, a gente, nas nossas caminhadas, não só na questão do Nova Brasília, mas em toda a cidade, a gente viu uma carência muito grande de infraestrutura nos bairros de Cachoeiro, né? As pessoas sofrem com a chamada enchente invertida. Nós somos uma cidade que é cortada por um rio, que quando chove muito forte no Caparaó, é natural da gente sofrer com enchentes, né? É uma coisa natural nossa. Mas você sofrer com dias de chuvas e sofrer com alagamentos é porque, né, vivemos numa cidade que não foi planejada e as obras do passado não foram executadas com drenagem. Então, qual foi a premissa? Daqui para frente, pelo menos na minha gestão, eu tomei essa premissa de toda obra nova ter drenagem para não gerar problema futuro. Então, assim, todas as obras que estão acontecendo, né, tem essa premissa de buscar fazer a drenagem, que é o principal de uma obra, é o mais caro de uma obra, é o que mais demora, né, e enxergando esse problema crônico do Nova Brasília, né, moradores e comerciantes há mais de 40 anos sofrendo com toda a chuva forte que dá ali, principalmente na Etelvina Viváqua, tem várias outras ruas do entorno também que sofrem com isso. Nós fizemos um planejamento de fazer o projeto, né, e aí buscando o recurso para isso. Surgiu algumas oportunidades do início, né? A deputada Norma tinha oferecido R$2 milhões para iniciar aquele processo de obra, fruto de uma conversa do então vereador Wallace Marvila, mas o projeto que a nossa equipe de obras fez estava em torno de R$30 milhões. E eu perguntei para a minha equipe, esse projeto vai resolver o problema? Não adianta você fazer um projeto que vai ser meia boca, né? Você tem que fazer um projeto para dar solução àquele problema. E eles falaram, prefeito, vai resolver 70% do problema, já vai amenizar muito, mas não vai resolver 100%. Eu falei, gente, eu quero um projeto que resolva 100%, que seja R$1 bilhão, mas a gente precisa ter um projeto de dar a solução. E aí contratamos uma empresa especializada, né, terceirizamos a questão do projeto para atrair uma empresa especializada em macrodrenagens, né? Eles fizeram, por exemplo, projetos na Grande Vitória, resolveram aquele projeto daqueles alagamentos ali do contorno de Viana, por exemplo, né? A mesma empresa que fez o projeto fez aqui pra gente, e eles fizeram todo o mapeamento daquela área ali do entorno do Nova Brasília, que aí busca Santo Antônio, Maria Ortiz, São Francisco de Assis, Campo Leopoldina, Zumbi, enfim, toda a região é mapeada. Tem muita nascente ali, né, que desemboca naquela região do Nova Brasília. E o projeto todo, que sai da Beira-Rio e vai até a entrada do São Francisco de Assis, ficou em mais de R$90 milhões. O projeto todo. Apresentei ao governador, que é o nosso maior padrinho, né, daquilo que a gente mais busca de recursos, que é o governo do estado. Ele falou, não, está muito caro, a gente não vai conseguir executar, dá para dividir? Voltei para a minha equipe. Pessoal, dá para fazer por etapas? Que divide em 3 vezes, né? A gente vai fazendo por etapas. Eu falo, prefeito, dá para dividir em 2. A gente faz até a entrada do Nova Brasília e depois do Nova Brasília até a entrada do São Francisco de Assis. Então, a primeira etapa, R$55 milhões. Voltei para o governador, primeira etapa, 55. Aí ele falou, não, isso aí dá para a gente se esforçar e resolver esse problema. Se a gente não tivesse tido esse aval do governador, eu já tinha reunido com todos os vereadores, inclusive de oposição, os 19 participaram dessa reunião, daquela captação de recursos, né, de operação de crédito do Banco do Brasil, que nós captamos 85 milhões de um empréstimo, e eu tinha decidido, gente, a gente precisa resolver aquele problema do Nova Brasília. Vocês concordam comigo? Eu iria fazer obras em vários bairros, mas era gritante o problema do Nova Brasília. E os vereadores concordaram da gente destinar
a operação de crédito para resolver o problema de Nova Brasília. Só que surgiu o governador e, graças a Deus, a gente está fazendo obras em outros bairros com esse recurso dos 85 milhões. O planejamento de execução, a obra foi contratada para ser executada em 1 ano, gente. É importante que as pessoas saibam disso. Ah, está demorando, está sem planejamento. Uma obra daquela magnitude, vocês já viram o tamanho das galerias que tem ali? É obra complexa, não é obra fácil, não é obra da noite para o dia. Né? A obra foi contratada para ser executada em 1 ano. Assinamos a ordem de serviço e iria iniciar em final de novembro. Eu falei, gente, por onde que começa a obra? Lá de cima ou para baixo? Não, na engenharia, prefeito, começa de baixo, né, do desembocar da água e vai subindo. Eu falei, gente, a gente vai passar o período de melhor mês de comércio, que é o Natal, entre aspas, paralisando o centro da cidade? Não dá. O comércio já sofreu com greve da polícia, já sofreu com enchente, já sofreu com pandemia, vai sofrer com obra? Não. Vamos esperar passar o Natal e podemos iniciar dia 26 de dezembro? Prefeito, dá. Aí voltaram a conversa, prefeito, final de ano, recesso, né, das empresas, podemos iniciar no início de janeiro, né, volta do Réveillon? Falei, beleza, então marcamos a data para início de janeiro. Infelizmente, início de janeiro desse ano começou o período de chuva intermitente. Janeiro choveu todos os dias de janeiro. Não tem obra que você comece de drenagem que você tem que fazer escavação com chuva. Impossível. Né? Então, assim, tivemos que passar o período de chuva, né, e começou lá para quase metade de fevereiro, coincidentemente com as voltas aulas. A gente queria aproveitar o período de férias escolares, menos movimento na cidade, para acelerar a parte central, né, e, né, dar um pouco menos transtornos. Mas, infelizmente, choveu o mês de janeiro todo e tivemos que iniciar quase no meio de fevereiro. Então, contando da metade de fevereiro, 1 ano, a ideia é terminar na metade de fevereiro de 2024. Né? Só que a gente encontrou um talude atrás do hortifruti que está cedendo, tivemos que fazer um novo aditivo no projeto para fazer um muro de contenção, já está liberado o recurso do governo do estado, então já vai ser feito esse muro de contenção. Encontramos adutoras da BRK que nem a própria BRK sabia que existia, então tem que fazer esse realocamento das adutoras. Encontramos muita rocha ali, principalmente na estação ferroviária, né? Hoje quem passa por ali vê aquela quantidade de rochas que você não dá para dinamitar, senão você compromete a estrutura das casas ao redor, então tem que ser feito por massa expansiva. Então tudo isso foi atrasando um pouco o cronograma que a gente está previsto para entregar no final de março. Apenas um mês, apenas além do que foi. Todos esses imprevistos. Todos esses imprevistos praticamente dentro do prazo contratado. A obra já está com mais de 80% já concluída. Então, assim, são detalhes que faltam só para a gente finalizar esses 20%, e nossa meta é chegar até o final de março. Estou querendo marcar até a data de 25 de março para ser na data de emancipação, né? Estamos trabalhando para isso, para o dia 25 de março a gente entregar essa importante obra, que eu tenho certeza que nenhum cachoeirense vai falar mal da importância dessa obra. Transtorno natural, causa alguns transtornos na questão da pessoa que precisa se deslocar e não arranjar nenhuma alternativa, é natural, mas assim... Mas isso vai ser minimizado agora, isso vai ser minimizado no período de férias e tudo mais. A gente vai liberar trechos da linha vermelha também, que já está pronto, então tudo isso vai amenizando um pouco o transtorno, mas a importância de uma obra, que eu considero que é a maior obra de drenagem da história de Cachoeiro, nunca teve um volume de drenagem tão grande sendo feito, e essa é a principal obra de drenagem, para a gente resolver um problema que eu acho que todo cachoeirense sofre, com alagamentos de chuvas na cidade. Né? São vários bairros que sofrem com isso, né? E o Nova Brasília é um deles. Então, assim, a gente está dando solução definitiva para problemas crônicos da cidade. O senhor vem de uma gestão que passa por vários problemas, né? Teve greve da Polícia Militar, teve uma enchente histórica, onde o rio chegou a quase 12 metros de altura, uma coisa absurda, maior da nossa história. E ainda uma pandemia. Como que está a economia da cidade? Eu estive acompanhando nessa semana o impostômetro, né? Onde o município estava arrecadando, fechando o ano com um pouco mais de 100 milhões. Não é suficiente para o município. Como é que está a economia do município? Wanderson, assim, a gente precisa fazer um raio-x de uma gestão com seus indicadores. Né? Mesma coisa que você pegar o boletim escolar de um aluno, se ele tiver nota abaixo da média, ele não está fazendo uma boa gestão, um bom estudo. Né? Da mesma forma, uma gestão. E a gente divulga os nossos indicadores justamente para a população olhar e verificar se o que está sendo feito correto e precisa ser aprimorado, isso é natural. Nenhuma gestão vai resolver todos os problemas da cidade, mas é importante analisar os indicadores que nós estamos deixando. Um exemplo, você falando na parte de economia.
Eu herdei um orçamento de 400 milhões de reais, aprovado pela Câmara. Eu estou deixando um orçamento de mais de R$1 bilhão. Orçamento, lógico, não é receita para você fazer investimento. É o aumento das receitas, mas também as despesas acompanham, né? E você vai nesse empate aí. Na geração de empregos, eu herdei com saldo negativo de menos 2.000, aquele índice do CAGED, fui melhorando, deixei positivo em 2019, caiu na pandemia, natural, né? Fechou muitas atividades econômicas, né? Setor cultural, setor esportivo, setor de eventos, né? Caiu, né? Negativou no período de pandemia e voltou a positivar já depois, no primeiro ano depois de pandemia, 2021. Então, assim, abertura de novas empresas, nós vamos fechar um ano com mais de 3.000 empresas abertas. Claro, tem muita dificuldade, obra gera transtorno e causa prejuízo no comércio, claro que causa. Mas, assim, não é alarmante no sentido de que a cidade está quebrando. A gente mostra com números. Então, assim, basta ver o volume de arrecadação do ICMS, se você comparar a cada ano quanto que a cidade arrecadou de ICMS, que é o Imposto sobre Mercadorias e Serviços, você vai ver que o saldo é positivo. Então, assim, é importante que as pessoas saibam. Alguns passam dificuldade, diminuíram suas vendas, natural, mas aí não pode se aplicar exclusivamente por um transtorno de obra. Tem o comércio eletrônico que se fortaleceu muito, tem novas atividades que vão surgindo, que vão deixando com que as pessoas participem presencialmente. Então, assim, são vários fatores que as pessoas também precisam se reinventar e nós estamos dispostos a isso, né, para fomentar ainda mais a nossa economia, para que ela continue sendo pujante como está. Mesmo com as dificuldades que tem em relação ao norte para o sul, né, que lá em cima no norte tem a Sudene, Cachoeira segue ainda nos trilhos do avanço econômico, inclusive com reconhecimento, com prêmios no Sebrae. Claro, assim, a gente precisa também, Wanderson, deixar de tornar a nossa cidade um muro de lamentações. Se a gente ficar só lamentando que o norte tem incentivo, a gente desconhece que o estado dá incentivo aqui para o sul também, específico para o sul, talvez até melhores que o da Sudene. Talvez é de desconhecimento até do próprio empreendedor. Nós temos uma sala do empreendedor justamente para isso, para fomentar essas oportunidades, esses incentivos fiscais. Temos lei de incentivo fiscal para quem quer investir, para quem quer fazer ampliação dos seus investimentos em Cachoeiro. Então, assim, talvez falta um pouco de conhecimento até do próprio empreendedor, do próprio investidor, de que Cachoeiro é um celeiro de oportunidades, né? Se estamos trazendo para cá uma rodovia do contorno para melhorar a logística, se estamos conversando, dialogando com o Estado para ter o aeroporto, né, que vai ser uma grande alavanca econômica, se vai sair Porto Central, se a ferrovia vai chegar até o Porto Central, se a duplicação da BR está vindo, aqui no sul do estado vai ser o celeiro de oportunidades. E nada melhor do que agora investir nas cidades, principalmente Cachoeiro, por ser a cidade maior, e aí as cidades do entorno também se desenvolvem dentro das suas potencialidades. Então, assim, não devemos nada ao norte do estado. Temos um relevo acidentado, isso é natural, faz parte da nossa realidade, mas não podemos acreditar que isso seja empecilho para o nosso desenvolvimento. E também diversificar nas atividades econômicas. Hoje a gente tem conversado com o governo do estado pensando nas profissões do futuro. Será que aqui a gente já não cabe criação de um parque tecnológico? Fui em Portugal e fui em Barcelona para verificar isso, o quanto que as startups estão crescendo. Essa é a profissão do futuro, essas são as empresas do futuro. Quantas startups trabalham com um mínimo de funcionários e ganham muito mais do que uma grande indústria? Então, por que não pensar também na indústria 4.0, na indústria do futuro aqui para Cachoeiro, para a gente diversificar a nossa economia também? Agora, ainda voltando a falar, né, a gente falou um pouco já falamos de macrodrenagem, mas ainda voltando a falar do setor de obras, de urbanismo, a cidade de Cachoeiro realiza, né, a prefeitura realiza importantes intervenções viárias. São obras de pavimentação em diversos bairros, algo, acredito que nunca visto, nessa grande proporção de volume de ruas pavimentadas, e também há intervenções viárias, né, acredito não, que foi feito através de um estudo que agora está saindo do papel. Sim, é importante você ter perguntado isso, Wanderson, porque assim, as pessoas acham que a gente faz tudo sem planejamento. Existe um plano de mobilidade instalado, que eu tirei da gaveta na minha gestão, que estava engavetado, aprovamos em 2019, e, gente, para toda intervenção, para toda obra, por mais simples que seja, você precisa de recurso. Você não faz obra com estalar de dedo, você precisa de recurso. E Cachoeira é historicamente uma cidade com poucos recursos, sobra muito pouco para você fazer investimento. Por isso que nós arrumamos a parte administrativa para buscar convênios. Grande parte das obras que nós estamos fazendo, seja de uma operação de crédito, alguns bairros que estamos fazendo é operação de crédito, mas em comparação de um orçamento de 1 bilhão, 85 milhões, é muito pouco em relação
né, ao que a gente faz de captação de recursos, e grande parte vem de recursos estaduais e federais. Não tem recurso do município que a gente possa dizer, bater no peito, igual vamos dizer os nossos irmãos vizinhos que têm royalties e pode fazer investimentos através dos royalties do petróleo. Cachoeira tem cerca de 10 milhões de reais por ano de royalties, os outros municípios têm 250 milhões, é um disparate, né, em relação a fazer esse tipo de comparação. Então, quando a gente faz os planejamentos, quando a gente trabalha projetos, é para mostrar para a sociedade que temos soluções para os nossos problemas. E a velocidade da execução depende da questão financeira. Então, assim, a gente não vai fazer as mágicas necessárias da noite para o dia. Vamos fazendo situações pontuais, e existem algumas situações também, você está falando de intervenções urbanas de mobilidade. Um exemplo, aquela intervenção que fizemos ali na região do Posto Sena, Aristides Campos, Lacerda de Aguiar. Aquilo ali é uma rodovia federal. Depois só de 7 anos que eu consegui, junto ao DENIT, municipalizar aquele trecho. Ainda não está oficializado, né? Tem a boa sinalização do DENIT para isso e também do DR, né, que é o órgão estadual, desses trechos urbanos serem municipalizados e aí o município ter a condição de fazer toda a operação de manutenção, de sinalização, de fiscalização, né, porque é competência do Estado ou da União que passa a ser do município. E aí, né, no diálogo com o DENIT, especificamente naquela região do Posto Sena, nós fizemos o projeto e falamos, é isso que nós queremos de solução. Você executa a obra e depois passa para o município dar a manutenção. Então, assim, as intervenções que foram feitas ali, foi planejada pela nossa equipe, foi apresentada em audiência pública, graças a Deus muitas pessoas participaram naquele dia e aprovaram por unanimidade aquele projeto. E, assim, as soluções são paulatinas. Um exemplo, nós vamos instalar câmeras nas entradas da cidade para impedir que veículos pesados trafeguem em horários que a gente não queira que seja, por exemplo, nos horários de pico. Hoje isso está desordenado, mas a gente não tinha ferramenta antes das câmeras para poder você fiscalizar e impedir que os motoristas de veículos pesados trafeguem em horários não permitidos. Para você ter uma ideia, mais de 1.000 veículos passam naquela região do Posto Sena por dia. Contado, a gente tem isso contabilizado. Já imaginou você reduzir em horário de pico esse número de veículos? Então, assim, todas as intervenções são pensadas, são planejadas, só que são executadas a conta-gotas dentro da condição que o município tem. Não consigo fazer da noite para o dia todas as intervenções que precisam. Temos vários projetos de intervenções urbanas, intervenção da parte de paisagismo da cidade, de melhoria do centro da cidade, e estamos em busca de novos recursos, né? Estamos pré-aprovados numa nova operação de crédito da CAF, que é um órgão da América Latina. Se sair, vamos fazer intervenções, por exemplo, para resolver o trânsito daquele trevo do IBC, que é um outro gargalo que a gente tem já planejado. Um recurso que a gente já está discutindo com o governo do estado, que é a ponte que liga Rubem Braga ao Valão, é uma outra intervenção grandiosa que o município não tem recurso para executar, e aí o governo do estado participando é uma outra solução que a gente diminui o fluxo ali na rotatória da Ilha da Luz. Então, sim, o planejamento a gente tem, a forma de executar nós precisamos dos recursos. Então é essa paciência que a gente pede ao morador de Cachoeiro, que entenda que Cachoeiro não tem o volume de recursos necessários para fazer, mas os planejamentos a gente tem e a gente está mostrando para a cidade. O senhor falou de Ilha da Luz, veio para agora à tona, né? Algumas pessoas criticam, que está abandonado a Ilha da Luz, foi anunciada a obra, foi lançada a pedra. A gente sabe que aquele espaço lá está sendo construído um novo espaço para a Guarda Civil Municipal, né? Qual é a situação real do Parque da Ilha da Luz, onde foi firmado um TAC, né, junto com a empresa BRK? Por que essa obra foi lançada a pedra fundamental e hoje está parada? Boa pergunta, Wanderson. Assim, esse é um sonho antigo, não só meu, mas eu acho que de toda a cidade, de ter um parque urbano de grande proporção no centro da cidade, para que todas as famílias tenham esse espaço de convivência. Fizemos um projeto e, junto com a Justiça, né, que entendeu que aquilo deveria ser devolvido para a população, no sentido de que ali deveria ser um parque da cidade, né, como já foi há tempos atrás, entramos em conversa com a Justiça, com o Ministério Público e com a própria empresa de bater o martelo em torno do projeto, e a empresa também, né, dá a sua contribuição financeira em parte desse projeto. O projeto que nós finalizamos, né, e que a empresa foi contratada, foi cerca de 8 milhões de reais, mas foi no período pós-pandemia. E demos a ordem de serviço e início de obras num período de pandemia. Só que aí os insumos aumentaram muito. E a empresa viu que não teria fôlego suficiente para continuar uma obra que ela não teria, né, condições de executar. Então ela pediu a rescisão amigável desse contrato,
desistiu de fazer a obra, e aí nós tivemos que refazer a planilha, né, para revisar, né, os valores, né, atualizar a planilha de preço, e ela passou de 20 milhões, imagina, de 8 milhões chegar até 20 milhões. Eu falei, gente, então a gente não pode fazer aquilo que a gente, por exemplo, eu tinha um projeto de um mirante, de ter uma torre de um mirante para as pessoas virem, né, a cidade lá de cima, né, sonho por água abaixo, não dá para executar isso nesse momento. Então reduzimos o projeto está fechando em torno de 14 milhões, 13, 14 milhões. Está fazendo adequação, então. Está fazendo uma adequação novamente no projeto, para que a gente lance no mercado novamente, para que a gente faça uma nova licitação. Aí é um processo, né, demorado de licitação, cerca de 45, 90 dias, né, o prazo, né, se for pelo regime de RDC é um pouco mais rápido, mas já está revisado o projeto e vamos lançar em breve uma nova licitação, para que uma nova empresa venha, tomara que venha uma empresa robusta, igual essas que estão fazendo as obras de macrodrenagem e de recapeamento na cidade, para que seja executada com garantia, que a empresa tenha fôlego financeiro para manter a obra funcionando, enfim, né, essa é a nossa expectativa e eu quero lançar ainda na minha gestão. Infelizmente, eu acho que eu não vou ter tempo de entregar a obra, né, que a obra vai demorar cerca de 1 ano também. Então, se a gente iniciar, né, no período de maio, junho do ano que vem, eu acho que só na festa da cidade do outro ano, do próximo prefeito ou da próxima prefeita, que vai poder inaugurar essa tão sonhada obra da nossa cidade. A gente viveu recentemente uma onda de calor, mais calor do que Cachoeiro já tem, né? Verdade. Teve várias críticas, que algumas escolas estavam sem ar-condicionado, manifestação em rede social, aquela coisa toda, uma polêmica, uma certa polêmica, mas tem muitos avanços na área da educação, principalmente no que diz respeito também à questão de ar-condicionado. Foi um caso pontual, né, em alguma escola ou outra, né, que teve esse problema. Queria que você explicasse, comentasse, né, esse é o momento de deixar as claras, como que está a educação no município, quais os avanços nessa área? Evandro, eu costumo dizer que existem algumas pessoas que gostam de só olhar o copo meio vazio, né, não gostam de olhar as virtudes e as conquistas que a nossa cidade tem obtido. É natural, faz parte do jogo democrático, faz parte do jogo político, mas para quem dá voz a uma situação como essa, como foi falado, né, eu tive que manifestar nessa situação para mostrar para a população que quando eu entrei na gestão em 2017, a gente não tinha nenhuma escola com ar-condicionado. E foi uma das metas que eu coloquei da gente climatizar 100% das escolas. Eu não vou conseguir fazer em 2 anos, em 3 anos, em um mandato, não consigo, é impossível, né, precisa de recursos. Né, e fizemos esse planejamento e já temos mais de 90% das escolas com ar instalado. E aí as pessoas vão olhar só aquela escola que está sem o ar-condicionado, né? Quando você vai namorar uma mulher, você vai olhar só as qualidades ou vai olhar os defeitos? Se você vai querer casar com essa mulher, você vai procurar olhar as virtudes dela. Se ela tiver defeito, no casamento você vai juntando os seus defeitos com dela e viver em comunhão. Então, assim, quem quer casar com a cidade de Cachoeiro tem que saber que ela tem os seus defeitos. Mas deixar de olhar as virtudes, as conquistas, isso é muito ruim. Então, assim, fizemos esse planejamento e já está planejado para o próximo ano a gente finalizar esses outros 10% que faltam. Então, assim, dentro da minha gestão, eu tenho certeza que vamos alcançar a meta de climatizar 100% das nossas escolas. Fora os outros avanços que nós fizemos na área da educação. Investimos na aquisição de kit escolar, que nunca foi dado para os nossos alunos. Isso já é um avanço para diminuir com que os pais e mães, né, desembolsem do seu próprio bolso a compra do material escolar. Continuamos com o fornecimento de uniforme escolar, estamos reformando todas as nossas escolas, né, estamos com a cenografia escolar para dar uma ambiência melhor dentro das escolas, para a criança sentir cada vez mais a vontade de querer ir estudar. Estamos fazendo ampliações em algumas escolas, né, estamos colocando a parte de robótica nas escolas, fornecemos notebooks para os professores, Chromebooks para os alunos, enfim, são investimentos robustos na educação e a gente tem visto melhoras nos nossos indicadores, não só do IBEB, mas também na parte de alfabetização das nossas crianças. Estamos também implantando, né, a escola de tempo integral, estamos avançando nisso, hoje nós já temos 10 escolas de tempo integral, que nós colocamos outras matérias além das eletivas, né, de trabalhar ética, cidadania, trânsito, várias coisas para formar um cidadão de bem na nossa cidade. Eu acho que esse é o nosso grande ganho na educação. Cultura e lazer, como é que está o andamento dessas duas áreas aqui no município? Cultura foi uma área, nesse segundo mandato, bem combalida por questão da pandemia, né? Ficamos 2 anos parados, né, e a gente perde toda aquela construção que fizemos no primeiro mandato de retornar aos eventos, de voltar com um festival de teatro, de ter uma bienal presencial.
enfim, vários eventos que fomentam a nossa cultura, né? Cachoeira é um celeiro de grandes artistas, tanto do passado quanto do presente, né? Temos vários artistas de Cachoeiro fazendo sucesso, não só a nível de estado, mas também a nível nacional, e nós priorizamos nesse período que nós passamos de pandemia para fortalecer a recuperação dos nossos espaços culturais. Recuperamos Casa dos Braga, recuperamos Casa da Memória, recuperamos o Museu de Ciência e Tecnologia, que nós reinauguramos agora há pouco tempo, recuperamos a Casa Mestre Salatiel, temos o projeto do Centro Operário, estamos com o restauro do Palácio Bernardino e demos ordem de serviço ontem do restauro também do Museu Ferroviário. Temos um projeto de ampliação da Casa do Rei Roberto Carlos, né, já desapropriamos um terreno, e aí precisa fazer a demolição ali para melhorar aquele espaço para os visitantes, para os turistas que vêm ali. Tem anexo o projeto da Casa do Artesão, enfim, vários investimentos na parte de infraestrutura para a gente melhorar essa ambiência cultural, e o mais importante é que nós conseguimos o recurso com o governo do estado, por isso que eu gosto de afirmar que o governador é o nosso maior parceiro, da reforma do Teatro Municipal, né, que a gente, né, quem é gestor, precisa listar prioridades quando você não tem recursos para fazer tudo, né, e nossa gestão priorizou as questões de infraestrutura, né, eu prefiro, né, dar dignidade a alguém que está pisando na lama há 40 anos, do que se eu tivesse o dinheiro reformar o Teatro Municipal. Fizemos o projeto, apresentamos para o governador e ele mais uma vez encampou a ideia e já assinamos o convênio para fazer a reforma do Teatro Municipal. Então, assim, a gente está melhorando toda essa infraestrutura dos nossos centros culturais para voltar com força total, né, na questão do fomento cultural, né, de incentivar os nossos artistas, manter os nossos editais, voltar com projetos de formação de plateia, que antes a gente tinha, levar as crianças ao teatro, levar as crianças aos museus, né, para criar essa mentalidade cultural na nossa cidade. Agora, a área da saúde também teve grandes avanços, né? O SAMU chegou na sua gestão. O SAMU, nós temos entregas de várias unidades de saúde, reformas, ampliações e construções, né? Perfeito. E agora também agendamento de algumas áreas médicas também por aplicativo. Sim, a saúde eu acho que é o maior desafio de todo gestor de toda a cidade. E tivemos avanços importantes, e aí eu volto a falar da questão de indicadores. Hoje, Cachoeiro, entre as 5 maiores cidades do estado, é a melhor pontuada no Ministério da Saúde. Isso é comprovado. Então, assim, mostra que, assim, estamos distantes do ideal, lógico, a gente nunca vai resolver 100% dos problemas na área da saúde. Mas avançamos muito, porque priorizamos investir na parte de infraestrutura, como você disse, né, a gente encontrou alguns equipamentos públicos deteriorados, o centro de saúde é um deles, mais de 50 anos de construção sem ter uma pintura sequer, então nós reformamos aquele espaço para dar dignidade a quem é atendido e a quem trabalha, né, demos continuidade à reforma do Paulo Pereira, que estava fechado, e a gente reativou o Paulo Pereira Gomes, né, e fizemos a reforma completa, né, a prevista era só metade, fizemos a reforma completa. Para você ter uma ideia, Wanderson, o Paulo Pereira representa 60% dos atendimentos de pronto atendimento, então estava tudo concentrado na UPA do Mar Brás. Imagina, todo mundo se deslocar para o norte da cidade para ser atendido numa questão de urgência e emergência, então a importância desses dois polos do pronto atendimento. Colocamos o hospital do Aquidabam para funcionar, que estava fechado, era uma repartição pública, levamos o nosso pronto atendimento infantil para lá e funciona 24 horas. Antes e foi referência em pandemia também. Referência na pandemia, né, aquela questão de vamos construir o hospital de campanha, né, mostramos para a sociedade que o mais importante era investir nos nossos hospitais, e aí a gente tem um legado deixado lá com vários leitos fixos, né, investimento do governo do estado para manter o hospital funcionando. Fizemos uma renovação da nossa frota de ambulâncias. Hoje nós temos todos os distritos contemplados com ambulância. Fizemos a participação, como você bem disse, do SAMU, né, uma participação tripartite, que a gente ainda não tinha a participação do governo federal, porque a nossa sede do SAMU precisava ser adequada no modelo que o governo federal entende que deve ser para receber os repasses. Então a gente mudou a sede ali para a antiga Flecha Branca justamente para isso, para a gente poder ter o repasse do governo federal. E hoje o SAMU representa um dos maiores atendimentos da cidade, são mais de 6 mil atendimentos por ano. Imagina se a Cachoeira, se não tivesse o SAMU, quantas pessoas teriam morrido, né, se não fosse o atendimento do SAMU. Investimos em equipamentos, investimos em qualificação profissional, investimos em humanização do atendimento, investimos também na questão tecnológica, né? Estamos fibrando todas as nossas unidades de saúde com fibra ótica, estamos colocando prontuário eletrônico, para se você foi atendido
na unidade A, se você for atendido na unidade B, você tem o seu mesmo prontuário, o médico consegue analisar a sua ficha médica. Estamos fazendo o agendamento online, já não tem filas na cidade de Cachoeiro, mas as pessoas às vezes ainda insistem em ir nas unidades, então você vai ter a comodidade de, através do seu celular, fazer o seu agendamento, e futuramente a gente quer implantar a telemedicina, você dentro da sua própria casa, você poder ser atendido por um médico através do seu celular. Então, sim, são inovações que estamos trazendo na área da saúde de Cachoeiro, que eu acho que tem evoluído bastante. Nós estamos passando por várias áreas, né? Vamos falar um pouquinho de turismo, né? O agroturismo e o setor da agricultura. Sim, o turismo em geral, né, seja o lado cultural, o lado religioso, o lado rural, eu vejo Cachoeiro, Anderson, com uma grande potencialidade turística. Tanto que nós planejamos algumas intervenções na utilização do Revsol, da melhoria das estradas, mas um pontapé inicial do que eu acho que vai ser a revolução na melhoria dos estados rurais é o que está acontecendo no Alto São Vicente, que é a nossa Pedra da Penha. Hoje a gente já tem algumas pousadas, alguns chalés, alguns restaurantes lá, mas a potencialidade que aquele lugar tem, você imagina que em Cachoeiro, no calor que a gente tem, fazer 6 graus no inverno, dentro de Cachoeiro você não imagina isso. Todo mundo sai daqui para ir para Pedra Azul, para ir para outras regiões de montanha, mas dentro de Cachoeiro a gente tem essa realidade. As pessoas só não vão porque o acesso é muito ruim. Então, assim, um dos planejamentos que nós fizemos, e aí, mais uma vez, recursos do governador Renato Casagrande. Então, assim, o governo do estado tem nos ajudado muito dentro daquilo que a gente tem planejado para a cidade, e essa parceria tem funcionado muito bem. E aí a gente tem planejamento para a Gruta, que já está saindo Caminhos do Campo, a gente tem planejamento para o Itabira, a gente tem planejamento para o Pirote, várias regiões turísticas da cidade de Cachoeiro, seja Burarama, seja Pacotuba, a gente tem uma variedade muito grande do turismo rural que precisa ser incentivado, mas como eu disse, não consigo fazer tudo ao mesmo tempo se não tiver recurso. O planejamento e os projetos a gente vai paulatinamente atrás desses recursos. E o incentivo à agricultura tem sido em cima da agricultura familiar. A gente tem projetos de aquisição de alimentos dos nossos produtores, temos as feiras municipais que ajudam também, o ticket feira para o servidor ajuda também os nossos servidores e também os nossos produtores rurais, e através dessas ações a gente vai fomentando melhor a nossa economia. Como que tem sido a relação com o Legislativo? A gente viu agora que o presidente Braz, devolveu recursos na ordem de pouco mais de 3 milhões. Como que está essa relação com o Legislativo Municipal? Graças a Deus, Wanderson, a minha relação desde o primeiro mandato com a Câmara sempre foi muito boa. Lógico, a gente tem divergências de ideias em algumas coisas, todo mundo quer ajudar a cidade da melhor forma possível, o Legislativo tem as suas opiniões também, tem a sua independência, mas a relação sempre foi muito positiva, desde que eu entrei em 2017, tenho tido sempre boa relação com todos os vereadores, alguns são declarados de oposição, votam contra alguns projetos, mas eu entendo que a maioria ali entende que os projetos que a gente envia para lá são positivos para a cidade, e eu acredito que grande parte dos projetos que a gente apresenta lá são votados e são aprovados, Mas o mais importante é ter esse entendimento do que nós estamos construindo juntos, seja executivo, seja legislativo, e até o judiciário participando também, a fiscalização do Ministério Público é importante, tanto que nossa cidade saiu de um patamar de 36º para primeiro lugar em transparência por conta dessa relação que a gente faz também com as instituições. Eu sou muito feliz de ser um prefeito que não tem nenhuma improbidade administrativa. Então, assim, o trabalho que nós estamos fazendo é muito sério, com muita responsabilidade com o recurso público e também com parceria e com diálogo com a Câmara Municipal. Se hoje a cidade de Cachoeiro avança em vários projetos, que tem esse entendimento, esse diálogo franco com a Câmara Municipal, e eles têm abraçado aquilo que é importante para a cidade. Se eles têm algumas divergências de alguma ideia, é natural, é lá que é feito o debate, mas na hora de se concluir alguns projetos importantes, temos feito em parcerias e a participação da Câmara tem sido importante. Você fecha um ciclo aí de 7 anos já de mandato, Parece que o tempo voa. Eu acho que para quem está com a caneta na mão, para quem está como gestor de uma cidade igual Cachoeiro de Itapemirim, voa mais rápido ainda, é muito trabalho e o prefeito não tem folga, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. O que se esperar do prefeito Vitor Coelho neste último ano de gestão? Mais trabalho ainda. Eu sou uma pessoa que vem da iniciativa privada, Vandes, e eu me orgulho muito de nunca ter tirado férias. Graças a Deus, eu nasci num lar que meu pai construiu a empresa da nossa família. Meus irmãos mais velhos tiveram dificuldade na sua infância, mas eu e Glauber, graças a Deus, através do trabalho do nosso pai,
Nós nascemos com uma empresa consolidada, hoje temos uma empresa com 50 anos de existência, né, de muito trabalho, né, e eu sou acostumado com o trabalho, né, desde muito cedo, né, trabalhando nas empresas da família. Herdei isso do meu pai, herdei isso de Glauber. Glauber era muito trabalhador também, estava em diversos locais, parecia que ao mesmo tempo, né, de tanto dinamismo que ele tinha, e a gente convivendo com isso, com o dinamismo do meu pai, do meu irmão, da minha mãe também, que me ensinou muita coisa, né, eu trago isso para a minha vida profissional, seja na área privada, na empresa, e também na vida pública. Então, assim, eu costumo acordar muito cedo para vir para o trabalho, eu costumo ir muito tarde para voltar para minha casa, e busco trabalhar diuturnamente, né, seja sábado, domingo, feriado. Para mim não tem horário para trabalhar para uma cidade, que foi a missão e a confiança que a população depositou em mim para entregar uma cidade cada vez melhor. Estou buscando, né, fazer isso o máximo possível. Foi o meu compromisso e quero finalizar ao final de dezembro do ano que vem, né, pisando cada vez mais no acelerador, porque tem muita coisa importante para ser feita, tem muita coisa que a gente precisa de captar de recursos ainda. Então essas parcerias com o governo federal e com o governo do estado precisam ser mantidas para que os projetos e os sonhos que nós temos para a cidade, que vamos apresentar em breve, né, sejam realizados, pelo menos dado o pontapé inicial, muita coisa que a gente tem pela frente, e não vamos parar, né, temos que manter a cidade no rumo certo para que a gente tenha uma cidade cada vez mais em desenvolvimento. Esse é o objetivo. Ano que vem, ano de eleição, né? É uma pergunta que não poderia passar em branco, né? Muitos querem saber qual é o caminho de Vitor Coelho em relação à sucessão. Vai ter um sucessor de Vitor Coelho apoiado por ele? Como vai ser o seu papel nas eleições de 2024? Eu costumo dizer, Wanderson, que assim, eu não estou trabalhando o nome. Muitos especulam, né, algum nome interno da minha equipe, muitos especulam um nome de apoio de quem é do leque de apoio do governador Renato Casagrande. Então, assim, eu não estou preocupado com o nome por enquanto, né? Eu vou entrar no processo eleitoral a partir do ano que vem, né? Estou me dedicando esse final de 2023 para a gestão, para acompanhar obras, que é o que a população quer ver mesmo de um gestor. Eu vou me preocupar com o ano eleitoral, no ano eleitoral, a partir de 2024, mas o mais importante é conceito, não é nome. É quem tem a capacidade de enxergar que o que está sendo feito está tendo resultado e que precisa de uma certa continuidade, lógico, com nova mentalidade, com mudanças estruturais necessárias que precisam ser aperfeiçoadas, sabe? Mas os resultados precisam ser mantidos. A gente não pode regredir nas conquistas que Cachoeiro teve. Então eu vou apoiar alguém ou lançar alguém que tenha essa filosofia de enxergar que o que está sendo feito é positivo, de que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser aperfeiçoado, de que precisa deixar de lado o que não está dando certo, enxergar isso como um todo, olhar os indicadores de Cachoeiro e falar: precisamos continuar avançando. Mensagem que o senhor deixa para a população de Cachoeiro nesse fim de ano? Eu desejo um fim de ano de muita esperança, né, de mostrar que a cidade está em evolução, que nós estamos trabalhando muito pela cidade de Cachoeiro, valorizar as conquistas que nós temos, né, e colocar dentro do nosso coração um novo olhar. Não adianta a gente só reclamar e só achar que nada está bom. Vamos valorizar as nossas conquistas, né, e esperançar, não desesperar, esperançar que dias melhores estão por vir. Se a gente está vendo um bairro vizinho sendo contemplado, significa que está dando certo e que o meu bairro pode ser contemplado também. Eu acho que é essa esperança, essa união dos cachoeirenses. Quanto mais juntos nós estivermos em torno de um objetivo, mais rápido a gente alcança. É o conceito de Ubuntu. Se você procurar no Google, né, Ubuntu, todas as crianças, aquela fábula das crianças, né, que foram atrás de uma cesta de chocolates, todo mundo deram as mãos e foram juntos, e todas ganharam juntos aquele presente. Eu lembro muito bem, Wanderson, na enchente de 2020, né, pessoas de outros bairros que não foram afetados vieram para cá no centro da cidade ajudar a gente a recuperar a cidade. Então aquilo é o maior exemplo que o cachoeirense tem que ter daqui para frente. Quanto mais unidos nós estivermos em torno de um objetivo, de uma cidade cada vez melhor, de uma cidade cada vez pujante, se todo mundo puxar para um lado, a gente não sai do lugar. Se todo mundo puxar pelo mesmo lado, mesmo com divergências, mas no caminho que a gente entende que é o caminho certo, a gente chega muito mais rápido. No final está todo mundo no mesmo avião. Todo mundo no mesmo barco, no mesmo avião, trocando a roda com o carro em andamento. Então, assim, quem quiser só o mal da cidade não está querendo viver nessa cidade. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, muito bem lembrado. Prefeito, obrigado. O Portal Notícias do Oeste agradece mais uma vez esse espaço e essa disponibilidade. Eu que agradeço, estamos à disposição, vamos bater mais papos e tirar todas as dúvidas necessárias quando surgir. Estou à disposição de vocês. Obrigado pela oportunidade.